Boa noite, querido ouvinte. Com oferecimento da ONG Pro Vida, aqui na Rádio 89.9, começamos agora o nosso programa Café com Fé. Começamos com muita alegria. Lembrando que apresentamos o programa todas as quintas-feiras, das 18h45 até as 19h15 horas. Somos a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Congregação Redentor de Igrejinha, e o grande propósito de estarmos aqui é poder proporcionar um momento de reflexão, poder levar a mensagem do Evangelho a você, nosso querido ouvinte, ao final do dia, naquele momento em que chegas em casa, em que senta para tomar um chimarrão ou um cafezinho. Sempre trazemos reflexões bíblicas para ajudá-la a conhecer mais sobre a obra redentora de Jesus Cristo, o nosso Salvador, para que possamos alimentar a nossa fé. Bom, hoje, em caráter especial, infelizmente eu vou apresentar sozinho o programa. O pastor Emerson está envolvido com alguns projetos na cidade de São Leopoldo e o pastor Rondinelli está realizando visitas a membros da congregação. São sempre muito atarefados na missão de levar Cristo para todos. Então acredito que a mensagem do programa vai ser um pouco mais enxuta, mais curtinha, mas espero que eu consiga proporcionar uma reflexão sobre o amor de Cristo por nós. Convido então o ouvinte a procurar em sua Bíblia uma passagem muito conhecida, fazendo parte do bem lembrado Sermão da Montanha, e ela se encontra no livro de Lucas, capítulo 6, do versículo 17 ao 31, onde lemos o seguinte: Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estava ali muitos dos seus discípulos, imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Olhando para os seus discípulos, ele disse: Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de sorrir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem, e eliminarem o nome de vocês como sendo mau, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo o que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. É o que diz a passagem bíblica. Bom, essa cena também se encontra presente no livro de Mateus, lá no capítulo 5, e narra o momento em que Jesus desce do monte, aonde se retirou para orar, e depois de passar a noite orando, selecionou 12 apóstolos dentre o seu grupo de seguidores, o que é descrito no começo do capítulo 6. Com estes, ele desce para um lugar plano, onde o espera um número maior de seguidores e seguidoras, e onde se encontra uma multidão que o busca para ouvir, para escutar sobre seus ensinamentos e também para ser curada por Jesus. Jesus dirige-se
aqueles que estavam esperando por ele na planície. Sua fala começa com o anúncio da bem-aventurança, não começa com imperativos, com exigências, mas com uma inusitada inversão de valores que proclama bem-aventurados os que na prática são desventurados, como acabamos de ler, aqueles que na vida desse mundo se assemelham aos que mais sofrem. Proclama então as 4 bem-aventuranças que reforçam essa inversão, proclamando infelizes os que na prática pensam ter alcançado a felicidade. Bom, primeiramente são declarados bem-aventurados os pobres. E aqui o conceito de pobre é um pouco mais amplo, não se resumindo à falta de dinheiro ou bens materiais, mas se esclarece por toda uma série de expressões. Os de coração partido, os que se acham presos à culpa ou coisas assim, os acorrentados, os que estão tristes, os que estão em desespero de espírito. Assim, está assegurado que os pobres são os oprimidos em um sentido muito geral, são os opressos que não se podem defender, os desesperados, os sem perspectiva de salvação. É nesse sentido que Jesus usou a palavra pobres. Sendo assim, as 3 bem-aventuranças que seguem servem como um desdobramento da primeira. Os que têm fome, os que choram e os rejeitados por causa do Filho do Homem pertencem à mesma categoria de pobres mencionadas no início. São aquela categoria de pessoas que não têm a quem recorrer para se defender, para defender a sua causa. Dependem interinamente da misericórdia de Deus. Sua esperança está em que Deus lhes faça justiça. E o contrário desse grupo são os ricos, que são entendidos como aqueles que dispõem de recursos, que podem exercer influência em benefício próprio e que, de forma aparente, não dependem de ninguém, que confiam em si mesmos. Principalmente aqui, o conceito de rico não é somente quem tem muitos bens, muito dinheiro, muitas posses, mas aquele que, tendo muitos bens, põe nesses bens, a sua esperança, a sua confiança e o sentido da sua vida. Quem resume a sua vida ao plano atual. A proclamação das bem-aventuranças é reforçada por mais uma promessa de recompensa no reino de Deus. Não se refere aqui a um lugar futuro, ou a um futuro no qual alcança um prêmio aquele que mais sofre nesse mundo. Fala-se de um presente. Esse presente é a verdade do reino que Jesus oferece, que nos traz. Os seguidores e as seguidoras de Jesus vivem na expectativa dessa inversão que Jesus anunciou, dos que sofrem e que irão sorrir, dos que não possuem muitas coisas, mas que terão uma bonança futura. E essa inversão já pode ser experimentada como realidade concreta. Por isso, quem crê já pode se alegrar e começar a festejar, pois a vinda de Jesus deve ser o tema das nossas vidas, o resumo da esperança daquele que crê. Não é preciso esperar. A confiança em Cristo como nosso Salvador garante a vida eterna, a reconciliação com o nosso Deus. Queridos ouvintes, fazemos agora um breve intervalo, escutamos uma música e em seguida retornamos falando um pouco mais sobre a passagem bíblica de hoje. Já voltamos. Muito bem. Pode escutar essa música. Voltamos, querido ouvinte, hoje falando sobre a passagem de Lucas, capítulo 6, do versículo 17 ao 31, que fala sobre a forma com que Jesus se dirigiu a uma grande multidão, após estar orando no monte, fazendo parte do Sermão da Montanha, essa passagem, onde ele fala das bem-aventuranças, de como bem-aventurados serão aqueles que sofrem, mas que têm confiança. Bom,
Cada uma das bem-aventuranças recebe um contraponto. Os que são ricos, os que estão saciados, os que riem e os que são louvados são confrontados com um alerta vermelho. Cuidados, cuidado, tenham cuidado, vocês que se julgam seguros. Vocês construíram suas casas sem alicerce. E a quem propriamente se destinam essas palavras? Por certo, não apenas a alguns da multidão ou a quem estava longe, mas também aos seguidores e seguidoras de Jesus. Atingidos pela proclamação do juízo, são todos que não compreendem a grande mudança dos tempos, ou os que não querem compreendê-la, pois temem as mudanças que precisam ser feitas e as consequências que virão. É um alerta também para nós, para que possamos conduzir a nossa vida com as expectativas corretas, depositando os nossos esforços, nossa confiança no objetivo certo. Queridos ouvintes, essa proclamação é evangelho e lei. Ela restabelece esperança em meio à desesperança, ao ambiente atribulado, e remete aos perigos de uma existência centrada apenas em nós mesmos. A partir da nova situação que Cristo nos expõe, isso requer um novo agir. A passagem sobre qual falamos é, antes de mais nada, um desafio para que seguidores e seguidoras de Jesus abdiquem da felicidade autoconstruída, abdiquem das coisas desse mundo que passam, que não seguem e que se entregam ao tempo, à passagem do tempo. É um pedido de Jesus para que confiemos unicamente no Senhor e que entreguemos a nossa vida a Ele. Fiquemos atentos a uma questão central nessa passagem. O ponto de partida da atividade de Jesus é sua posição em relação ao problema do contraste que tem entre ricos e pobres. Disso, porém, nós não devemos deduzir que Lucas, apóstolo Lucas, introduz a ideia como se Jesus estivesse anunciando apenas uma simples inversão de situação social, do tipo, o que é pobre vai ficar rico e rico vai ficar pobre. O rico não se perde pelo simples fato de ser rico, e nem o pobre se salva pelo simples fato de ser pobre. O critério geral é aquele formulado no início e no fim da parábola do agricultor rico, e está mais para frente no livro de Lucas. Erra o sentido da vida todo aquele que acha poder viver daquilo que ele próprio adquire, daquilo que ele próprio constitui. A tentação de construirmos sozinhos um sentido para as nossas vidas é enorme. É quase uma exigência em vista da necessidade de provarmos constantemente nossas capacidades e competências. É o que o mundo espera de nós. No entanto, a sociedade gera sempre maior insegurança e desconfiança, sempre mais isolamento, sempre mais infelicidade, sempre mais pessoas se perguntando pelo sentido da vida, na miséria e na opulência. O que Jesus propõe é muito simples. É uma proposição simples, mas que acaba causando uma revolução muito grande. É preciso revisar os valores pelos quais damos sentidos às nossas existências. É preciso construir a nossa vida sobre a rocha, que é a palavra de Jesus Cristo. É preciso guardar os ensinamentos de Jesus e não se deixar seduzir pelas riquezas materiais. E constantemente fazemos isso. Mesmo que de forma inconsciente, acabamos colocando muita expectativa nas coisas desse mundo, em coisas materiais, e acabamos deixando o mais importante de lado. Da mesma forma, o apóstolo Paulo,
na carta aos Coríntios, recorda que a esperança da ressurreição nos remete para além da vida presente. Seguidores e seguidoras de Jesus vivem da graça. Trabalham, lutam, amam, choram, acertam, erram, agradecem, confessam culpa, creem, duvidam, partilham dores, são mal falados, mas são felizes. Pois sabem que nada é em vão quando a esperança está posta no reino que virá. Então convido o querido ouvinte a uma pequena reflexão e, digamos, uma oração. Misericordioso Deus, nós te confessamos que muitas vezes temos preferido confiar em nós mesmos e na segurança de nossos bens, em lugar de confiarmos inteiramente em tuas mãos. Perdoa a nossa infidelidade. Tu asseguras a nossa felicidade e o nosso bem-estar, mas nós somos orgulhosos e não queremos reconhecer a tua bondade. Perdoa a nossa autossuficiência. Ao agirmos assim, somente conseguimos construir insegurança e ansiedades. Pedimos-te, Senhor, vem em nosso auxílio para que aprendamos a entregar nossas vidas e nossa felicidade em tuas bondosas mãos. Escuta-nos quando te rogamos. Tem piedade de nós, Senhor. Amém. Bom, querido ouvinte, vemos como é importante colocar as nossas expectativas e focarmos em Cristo, nos seus ensinamentos e termos a noção de que as coisas materiais não levam a lugar algum. Se quisermos construir o caminho para a vida eterna, coloquemos a nossa atenção nas coisas que são do céu. Coloquemos nossa esperança nas palavras de Jesus Cristo, aquele que deu sua vida por nós, em favor de nós. Com essa bela mensagem, gostaria de fazer também alguns comunicados. Temos algumas atividades bem especiais nesse final de semana. No sábado, temos o Café Colonial das Servas Luteranas. Um evento bem tradicional, ocorre todo ano, todo mundo gosta. Vai ocorrer a partir das 15 horas e 30 minutos, até as 20h30, por aí, mais ou menos. Lembrando que às 19 horas também temos o culto, então a pessoa pode participar do Café Colonial, já participar do culto também. Vai ser uma atividade muito bacana que vai mobilizar toda a nossa congregação. Os cartões estão sendo vendidos ao custo de R$ 25 para desfrutar de um baita café colonial. Então, fica o convite das servas luteranas e de toda a nossa congregação. Também no sábado ocorre a Feijoada da APAI, um tradicional evento em benefício da APAI, que conta com a participação da Liga de Leigos da nossa congregação, que vai estar preparando a alimentação desse evento. Também uma atividade voluntária que merece a atenção e o carinho de todos. Sobre os cultos, no sábado temos culto às 19 horas, como comentei, na congregação Redentor, bairro Bom Pastor, e também no domingo, na congregação Redentor, temos culto às 8h30, na partezinha da manhã, para que todos possam escutar uma bela mensagem, louvar ao nosso Deus e ter um abençoado domingo. Ficamos por aqui. Desejamos um abençoado final de semana a todos os ouvintes. E na próxima quinta-feira estaremos novamente aqui.